Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus amados, queridos irmãos, estamos no momento da palavra. Meditar na poderosa palavra, meus irmãos. Meditar na poderosa palavra de Deus, né? Eu gosto muito de estar meditando na poderosa palavra de Deus. Meu irmão Samuel, o Senhor tem tocado no meu coração. Um versículo aqui eu queria compartilhar, porque eu sei que muitas pessoas irão ver este vídeo e ouvir esta mensagem. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 9, me chama muito a atenção. Claro que todo texto, ele para mim toda a Bíblia, né? Sempre nós estarmos lendo é maravilhoso demais. Eu estava meditando, meus irmãos, a tentação de Jesus, mas o que mais me chama, claro que todo o texto, do versículo 1 até o versículo 11, todo o texto é riquíssimo, né? Mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Levou ainda o diabo, no versículo de número 8 do capítulo 4, do primeiro livro do Novo Testamento, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo de número 9 diz assim: e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu estava nesses dias meditando na poderosa palavra de Deus, e o Senhor colocava no meu coração este versículo. Entendemos que nós trazemos uma pregação, falar de uma visão da hermenêutica, né, que é a arte e a ciência de interpretar o texto. Apenas pegando um versículo, eu até acredito que seja complicado. É bom nós termos todo um texto para que nós venhamos ter um contexto. Observando aqui a poderosa palavra de Deus, eu estava meditando nessa proposta que o adversário ele apresenta para o Messias, né? Para o ungido. Proposta esta, uma troca que eu vejo nos últimos dias muitos homens e muitas mulheres se colocando nesta posição de encurvar-se e também de adorar, venerar o adversário. Eu estava observando na palavra do Senhor, observando homens e mulheres da caminhada e também na caminhada. Homens e mulheres que um dia estavam pregando a poderosa palavra de Deus. Homens e mulheres que um dia o Senhor chamou. Homens e mulheres que um dia oraram: Senhor, me usa. Homens e mulheres que um dia falaram que eram canais de Deus. E quando eu peguei esse versículo aqui, eu fui confrontado e Deus tocava muito forte no meu coração. Tem uns dias que o Senhor vem me tocando nesse versículo. A proposta está escrito: levou o diabo a um monte muito alto. Aí ele diz assim: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí ele fala assim, ó: e disse-lhe, tudo isso te darei. Aí ele quer o quê? O prostrar e o adorar. Essa linguagem, para nós entendermos na poderosa palavra de Deus, do prostrar e do adorar, é um confronto, ou por que não dizer, o homem ele tem se colocado diante destas palavras. Quando é que eu adoro? Quando é que eu me prostro? Quando é que eu me prostro? Quando é que eu adoro? Quando eu coloco a palavra de Deus em segundo plano. O texto diz que primeiro é o reino de Deus. O que nós temos observado, eu estava observando algo muito, muito, muito sério nesses últimos dias. Eu estava meditando na poderosa palavra de Deus e o Senhor me levava para homens e mulheres que estavam dentro da igreja
Escuta que isso aqui é muito sério, que o Senhor estava tocando no meu coração. Homens e mulheres que estavam dentro da igreja, novos convertidos, até novos em idade, que um dia chegou para o pastor, para a pastora e disse: eu quero ser cantor, eu quero adorar o Senhor. Mas de repente, com o passar do tempo, apareceu uma proposta. E a gente podemos falar de alguns nomes aqui, de homens que um dia louvaram na igreja ou adoravam o Senhor e de repente deixaram de adorar e passaram a adorar o adversário por meio de músicas. Mulheres que um dia louvaram o Senhor na igreja. Quantas mulheres louvavam no altar da igreja do Senhor? Mas alguma proposta lhe apareceu, essas propostas aqui. Irmã, sai da igreja. Irmã, vem cantar aqui, que aqui tu vai ter o que tu quer, o que tu deseja. O mundo vai te dar uma condição porque tu tem uma voz linda. Ou então para o homem, meu irmão, tu tem uma voz linda, meu irmão. Vem aqui louvar aqui. Vem cantar aqui, meu irmão, porque aqui tu vai ter isso, vai ter aquilo. Dá para entender o confronto da palavra? A proposta do adversário, do inimigo, tem colocado esses banquetes na presença de homens e de mulheres nesses últimos tempos. Nesses últimos dias, homens e mulheres que louvavam o Senhor. Homens e mulheres que tinham temor a Deus. Hoje não estão mais na igreja. Eu estava meditando há uns anos atrás daquele jovem, daquele grupo de rock brasileiro, sei lá, chamado Mamonas Assassinas. Aquele rapaz ali, que era o vocalista, ele era crente. Era. Mas de repente, não, agora eu vou cantar para o mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E de repente o próprio Elvis Presley, né, cantava na igreja. Poderíamos falar aqui de vários homens, de várias mulheres. Pouco tempo agora, uma cantora que ia fazer um show em Minas Gerais, o avião caiu. Louvava na igreja, mas as propostas do mundo. Eita Jesus. As propostas do mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu sei que é bom você ter um carro bom, ter uma casa boa, ter uma conta bancária, claro, bom demais. Mas nós não podemos ter para nós distanciarmos de Deus. O problema não é ter, sim colocar o nosso coração lá. Quantos homens e quantas mulheres estão prostrados e adorando? Quantos homens e quantas mulheres receberam essa proposta, que eu vou ler de novo no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 8, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Versículo 9 diz assim: tudo isso, e disse, ele mostra, e depois ele disse, tudo te dou. Mas eu quero que você faça duas coisas para mim. Se curve para mim e, além disso, me adore. Poderíamos falar aqui de vários homens. Poderíamos falar aqui de vários cantores, de várias cantoras, de homens e mulheres que um dia estavam na casa do Senhor, louvando o nome dele, adorando o nome dele, e de repente uma proposta que foi aparecida, que os olhos e que o coração recebeu. Quantos homens e quantas mulheres estão sofrendo? Quantos homens e quantas mulheres hoje sofrem? Quantos homens e quantas mulheres não querem mais servir o Senhor? A pergunta que se faz hoje na nossa programação é uma pergunta muito séria. A pergunta é, se o homem sabe que Jesus está voltando, a pergunta é essa. Eu sei, sabe, está esperando? Não. Por que que o homem peca?
Por que é que o homem ama pecar? Por que é que o homem ama, adora, está envolvido com a pecaminosidade? O texto no versículo de número, olha que coisa linda, no versículo de número 10. Então lhe ordenou Jesus: retira-te, Satanás. Retira, olha o que foi que o Senhor falou, porque está escrito. De repente, no meio desta proposta que você tem recebido, de repente, no meio desta proposta que o adversário lhe apresentou para que as coisas que agradam o homem, mas te distancia de Deus, chega ao teu coração, de repente invadiu o teu coração, tu ficou engodado. Mas o texto diz aqui que Jesus ele vai responder na palavra. Ele vai responder pela palavra. Sabe o que é que eu entendo aqui? Que nós só vamos ganhar, só vamos conseguir vencer esta batalha espiritual se nós respondermos pela palavra. Só que tem um mistério grande aí. Muitos homens e muitas mulheres que um dia louvaram, pregaram, que um dia falaram: eu tenho um Deus no meu coração. Quando eles começam a distanciar-se de Deus ou envolver-se com as coisas do mundo, uma das coisas que ele ou ela faz com muita eficácia é abandonar a palavra. A palavra é a chave. A palavra é que vai abrir a porta de libertar a pessoa que agora está com o entendimento obscurecido, o entendimento fechado, com os olhos fechados, os olhos vendados, espiritualmente falando. Quantos homens e quantas mulheres hoje sofrem? Quantos homens e quantas mulheres hoje sofrem? Quantos homens e quantas mulheres já desceram à sepultura? No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 10, está escrito assim: então ordenou o Senhor: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou. Com isto o quê? A resposta foi a palavra. O deixou o diabo. E eis que vieram os anjos servir. Escuta, as batalhas que você está passando, você tem que resolver com a palavra. Você tem que responder com a palavra. Você tem que estar envolvido com a palavra. A resposta tem que ser pela palavra. Quem nos ajuda a vencer é a palavra, nos dando força, nos revestindo é pela palavra. E quando eu não leio, pastor, é difícil. E quando eu não vivo, eu não pratico a palavra, fica difícil. Quantos homens e quantas mulheres nesses últimos dias já não tem mais força? Quantos homens e quantas mulheres estão dentro da igreja, mas não tem mais alegria? Quantos homens e quantas mulheres estão envolvidos até em trabalhos da igreja eclesiástico, mas não sente mais a presença de Deus? Sabe por quê? Porque está se prostrando e adorando. Está envolvido com as coisas do mundo. A mensagem que eu tenho no YouTube é conectado com o mundo, o tema da mensagem é essa, e desconectado de Deus. Nesses últimos dias nós estamos vivendo desta forma. Nós somos muito amigos do mundo. Queremos ser amigos de Deus, mas não tem como. Porque na epístola universal do apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele fala isso aí. Aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aquele que quer ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo. Quantos homens desceram à sepultura? Quantas mulheres que um dia louvaram o Senhor e disseram: não, agora eu vou louvar para o mundo. Agora eu vou pregar ou vou apresentar o meu trabalho para o mundo porque a igreja não me deu dinheiro. Olha o pensamento do homem. A igreja não me deu dinheiro, agora eu vou para o mundo. Ou então a igreja não está me dando, eu vou criar mecanismo, a palavra é sincretismo religioso, a visão do paganismo e o cristianismo, essa palavra é sincretismo. O sincretismo religioso, ele invade o coração do homem, onde os amuletos, ele
é maior do que a presença da fé. E nós não podemos andar por vista. A Bíblia diz que nós temos que andar por fé. Quantos homens e quantas mulheres já não têm mais fé? Quantos homens e quantas mulheres já não têm mais esperança? Quantos homens e quantas mulheres já não têm mais desejo de estar envolvido com o Senhor? Eu queria que você meditasse nesta palavra. Não só no versículo de número 9, não. Não só no versículo 8. Não só no versículo 7, no 6, no 5, no 4, no 3, não, no 1, não. Mas em todo o texto. Que você mergulhasse no texto e entendesse essa comunicação. Quando o adversário leva o Senhor, é uma linguagem, uma figura de linguagem. Levou-o ainda. Será que ele colocou Jesus no ombro e disse sobe? Não, que é uma linguagem. É uma figura de linguagem para nós ter compreensão. Não do poder, porque o poder, todo o poder, a soberania é de Deus. Mas a linguagem para dizer aqui que numa visão do antropomorfismo, essa linguagem para falar que ele se comunica como homem. O adversário trazendo uma visão de que ele pode apresentar aquilo que o olho do homem se agrada. Quantos homens estão envolvidos, meu irmão? Quantos homens e quantas mulheres estão envolvidos com o mundo? E a palavra está ficando em segundo plano, não, está ficando lá atrás. A palavra agora é rejeitada. A palavra já não tem mais eficácia. A palavra já não faz mais efeito. Quantos homens e quantas mulheres sofrendo. Qual é o conselho, pastor? É voltar para a palavra. O conselho é voltar para a palavra. O conselho é se envolver com a palavra. E a mensagem é pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E começar a compreender. Eu não posso estar envolvido com o mundo. Eu tenho que ter uma condição, tenho que ter para me manter, tenho. Mas essa condição não pode invadir o meu ser, como eu disse antes, não pode. Eu não posso deixar invadir meu ser para que eu possa desprezar o Senhor. O Senhor tem um chamado com você. O Senhor tem um chamado com você, meu irmão. O Senhor tem um chamado com você, minha irmã. As propostas que têm surgido, que têm aparecido, não é de Deus. Só que você, por estar mais ou menos cego, né? Precisando desse oftalmologista celestial, você está mais envolvido com as coisas do mundo. Mas você tem uma oportunidade. A programação está dizendo que você tem uma oportunidade. Na segunda nós estamos aqui às 22 horas e também na quarta-feira estamos aqui às 22 horas pregando a poderosa palavra de Deus, dizendo para você aqui na Rádio Cristo é Vida que o papai quer libertar a sua vida. O papai quer que você venha se reconciliar. O papai do céu está dizendo, filho, volta enquanto é tempo. Filha, volta enquanto é tempo. Não é do teu jeito, não é como a palavra está falando. Só que muitas vezes nós estamos envolvidos com as coisas do mundo. Muitas vezes nós estamos envolvidos com as coisas que nos agradam. Muitas vezes nós estamos envolvidos com aquilo que a minha carne deseja. Muitas vezes nós estamos envolvidos com aquilo que muitas vezes o Senhor não quer. Quando nós estamos estudando a Bíblia, quando lá em 2 Timóteo capítulo 3 fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Aí uma das descrições é que o homem seria, dos últimos dias, esse homem mais amigo do mundo que amigo de Deus. E nós vemos essas práticas nesses últimos dias. Homens e mulheres se prostrando. E o pior, adorando o mundo. E quando você estuda a palavra cosmo, na etimologia grega, você vai compreender que ela tem algumas conotações. E uma das tais é prostituir-se. Ou seja, é você alterar a verdade ou adulterar o verdadeiro. Quantos homens e quantas mulheres falam por aí, eu não sirvo Jesus do teu jeito, eu sirvo do meu jeito. Eu não sirvo Jesus assim, eu sirvo do meu jeito. Quantos homens e quantas mulheres hoje são um apóstata. O que é o apóstata? É um negador da verdade. São homens e mulheres que não querem mais saber de Cristo. São homens e mulheres que estão encurvados. São homens e mulheres que estão encurvados. Não querem mais saber da verdade. Eu queria que você parasse agora, meu irmão. Eu queria que você parasse agora, minha irmã.
e olhasse para dentro de você na retrospectiva da sua vida e falar: Senhor, eu quero me reconciliar, eu não quero mais ter a mesma vida, eu quero ter mudança de vida, aquele primeiro amor que eu tive quando eu aceitei Cristo, quando eu confessei Cristo como meu Salvador. Que você possa receber essa palavra, que você possa meditar nesta palavra, dia e noite, como o Senhor falou com Josué, como o Senhor fala no Salmo 1. Aí ele diz assim, ó, com isto, olha aí, ó, com isto, retirou-se, deixou o diabo, retirou-se. E os anjos vieram e o serviram. Sabe por que aconteceu? Porque Jesus, na sua divindade, ele compreendeu que o maligno queria destruir o projeto divino, olha aí. E diante desse comportamento divino, ele disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Que você possa guardar esta palavra no teu coração, que você possa guardar esta palavra no teu coração. Somente o Senhor deve ser adorado, é curvar diante do Senhor e adorar somente Ele. Receba esta palavra, volte para Jesus, Ele te chama hoje, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba a sua vitória,